Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma live hoje. Hoje com a doutora Sofia Braille, que ela é especialista em nutrologia, medicina preventiva e integrativa. Vai ser bem legal esse bate-papo. Vamos esperar as pessoas entrando e chegar aqui, dar um oi pra gente. A doutora Sofia chegou. Nós atrasamos 10 minutinhos, pedimos desculpas. Quem tem bebezinho pequeno sabe como é. Deixa eu enviar o convite para a doutora entrar aqui com a gente. Vamos ver se vai dar certo. Deu. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite! Tudo Tudo bem, jóia e também. você? Que bom que você aceitou nosso convite. Que prazer estar aqui com você. Prazer é Que maravilha. meu! Nossa, que honra! Muito obrigada, fico Obrigada. feliz. Tudo certo. Tudo bem por Agora aí? sim, tudo certo. Legal. Tudo Tudo sob sob controle, graças controle? a Deus. Bebezinha de 50 dias, que é a mamãe, tem que parar tudo, né? Não tem o que fazer. Mas estamos aqui, né? Vai ser bem bacana esse bate-papo. Então, doutor, São as mulheres com modernas, né, certeza. e contemporâneas. Trabalho, nenê, Isso casa, mesmo. família, é isso aí. Doutora, aqui na Que Carreira, né, a gente costuma fazer esses bate-papos com profissionais de várias áreas diferentes, com o objetivo de contar para os estudantes como que pode ser a vida deles se eles escolherem pela profissão A, B, C, D, ou enfim, né, a infinidade de profissões que existem hoje. E a sua área, apesar de ser medicina, que é uma área bem tradicional, que todo mundo sabe como funciona, ela é diferente porque eu acho que ela é mais o futuro, assim, né? Esse viés mais integrativo, mais não vou dizer holístico, mas você olha assim o paciente como um todo, não só a doença que ele está sentindo naquele momento. Então, por isso que eu fiquei muito encantada assim quando eu descobri o seu Instagram e quis te convidar para bater esse papo, para contar para as pessoas que existem muito mais coisas dentro da medicina do que a gente imagina, né? Então, se puder contar para a gente aí como foi sua escolha de profissão, enfim, fica à vontade para contar e compartilhar o que você puder conosco. Bom, então acho que eu vou começar pelo meu nome, né? Eu, eu me chamo Sofia e atualmente eu moro em São José do Rio Preto também. E com relação a toda essa questão da escolha profissional, eu costumo dizer que eu sinto que no Brasil, essa decisão, que é uma decisão tão importante para a nossa vida, essa escolha, né? Ela é feita de forma muito precoce, no meu ponto de vista, e pouco explorada, né? Fiquei muito feliz quando eu vi o teu Instagram também e as formas de explorar essa questão da carreira, porque eu não sei como é que foi a tua trajetória, mas para mim eu realmente fiquei em um grande Eu fiz impasse. 3 faculdades, 2 pós-graduações, bati muita cabeça, foi intenso. Mas estamos aqui. E eu venho de uma família de médicos, né? Eu sou bisneta, neta, filha de médico. Então, a minha família, eu cresci, eu falo que eu aprendi o que que era, né, farmacologia antes de entender o que que era chupeta. Comecei a passar visita com a minha mãe no hospital, eu tinha 2 anos de idade, literalmente. E naquela época podia, hoje em dia não pode mais. E esse ambiente médico, para mim, ele sempre me foi muito familiar. Então, eu sempre misturei muito essas Pareceu duas natural ser sensações, médica, assim. né? Todo mundo que você E conhece, assim, mais próximo é médico. Então, você chegou a cogitar outra profissão sim, nesse meio tempo, não? Vamos lá, vamos lá, tô não, ansiosa aqui. escuta, porque eu fiz outra faculdade. É, e aí, basicamente, o que que aconteceu? Assim, eu tinha muito essa questão da admiração, a minha mãe, o meu avô, enfim, a minha família ela foi se desenvolvendo na medicina e o meu avô foi um cara muito disruptivo dentro da medicina também. Eu tenho ele como uma grande inspiração, a minha mãe também é uma professora, são meus dois primeiros professores dentro da medicina. E eu tinha muito essa questão do pertencimento. É claro que eu queria que eles me admirassem e, né, validassem as minhas escolhas.
Mas eu sempre fui uma menina muito curiosa e eu tinha um lado ligado a desenho e arte muito forte dentro de mim também. Fazia aula de desenho, fazia aula de pintura. E aí, quando eu comecei a aproximar do vestibular, eu achei que eu queria fazer arquitetura, moda, essas coisas que eu poderia me relacionar com a arte. E aí, na época, eles ficaram assim, super impactados. Nossa, Sofia, pelo amor de Deus, será que, né? E aí eu lembro que nessa hora, nessa decisão, por isso que eu falo, eu acho que é muito legal, né, do jovem se explorar, vai, acompanha o profissional, vê como é que é o dia a dia da profissão, né? Porque a faculdade é uma coisa, a idealização que a gente tem na cabeça também é outra coisa, e o Completamente diferente, exatamente. E aí eu decidi fazer publicidade, decidi fazer Legal. comunicação, porque era algo que englobaria tudo e eu poderia criar, enfim. E aí a minha família também sempre super exigente, eles falaram, bom, então você vai Vai estudar ser em a uma melhor, coisa né? só. Já que... Eu fui para São Paulo, fiz 2 anos de publicidade e propaganda na SPM. E era um curso incrível, maravilhoso, mas enfim, eu morava na frente de um hospital. Sinais da vida aí. E aí um belo dia, eu vi uma troca de plantão, me questionei bastante, falei, nossa, eu gosto disso também. Vi as conversas de domingo, falei, não, acho que eu quero ser médica. Voltei para trás, falei para todo mundo, falei, não, vou prestar vestibular de novo. E aí eu acho que eu fui, né, também entrei na faculdade de medicina com 20 para 21 anos, de uma forma mais amadurecida também, né? Mas a minha família, de novo, com muita influência na minha trajetória, eles são todos cardiologistas. E eu entrei na faculdade de medicina com esse viés. Eu gostava muito da parte de cirurgia Que cardíaca legal. pediátrica. Falava que eu queria ser pediatra também. E trilhei todo o meu currículo, a minha trajetória, minha jornada dentro da faculdade de medicina para uma especialidade. E isso eu acho que é um ponto muito legal até de trazer para pessoas que estão aqui com a gente ou que vão ver essa live, né? Os estudantes de medicina, ou, enfim, de qualquer coisa, gente. Se eu pudesse, talvez, voltar atrás, eu acho que eu não teria feito nada, porque a jornada é isso mesmo, né? Nada de diferente, mas eu acho que talvez eu teria me questionado de forma mais precoce e mais profunda qual é o cenário de vida que eu quero viver. É isso que a gente explora bastante aqui, porque a maioria deixa a vida levar. Acha que vai chegar no momento que vai acender uma luz e vai estar tudo resolvido, sabe? E a gente tem que tomar decisão. Nada vai acontecer sem que a gente tome as ações, as decisões necessárias para isso acontecer. Então, aqui na Que Carreira, você contando a sua jornada, já aconteceu de estudantes que ficaram 4, 5 anos, cursinho para medicina, quando elas pararam para pensar que elas gostavam muito de viajar, de tirar foto, de viver experiências. E aí começaram a perceber que a vida que elas queriam era incompatível com a medicina que elas estavam querendo exercer, sabe? Então, é muito bacana que desde novinho, quanto antes, na verdade, você começa a pensar que estilo de vida eu quero ter, sabe? Como que eu quero que meus dias aconteçam? Porque a gente passa muito tempo trabalhando, se a gente ficar ali refém de um ambiente que a gente não gosta, que a gente não é criativo, que a gente não se sente bem e feliz, não vai desenvolver bem, não vai ter sucesso, não vai ser feliz. E aí a gente surtada, tomando medicamento e tendo que resolver a vida, né? Tentando se reequilibrar e reencontrar quem cada um é, né? Então, é um processo difícil. É isso. E, na verdade, assim, isso tem muito a ver com o que eu trabalho hoje. Eu falo que eu sou uma psicóloga disfarçada de médica, porque eu trabalho muito com essa parte terapêutica também. E eu vejo uma sociedade mergulhada em frustração, porque não
se questionou e segue não se Se acostuma com a questionando sobre isso. tristeza e se acomoda e só vai levando. Né? Exato. E, na verdade, quando a gente, né, fala sobre saúde integral e sobre medicina integrativa, a Ellen, estudante de medicina, tá aqui, Legal. gostei de ver. Na verdade, quando a gente fala sobre um cenário de vida, é você realmente pensar, então, assim, como eu quero que os meus dias a nível pessoal, né? Como eu quero que a minha rotina, o meu cotidiano aconteça, como eu quero lidar com o meu relacionamento amoroso, como eu quero lidar com os meus familiares, como eu quero que seja a minha rotina de trabalho, porque, assim, se eu quiser trabalhar só dentro de um consultório ou dentro de um ateliê, ou eu quiser realmente ter uma rotina de viagem, isso tudo conta muito nessa escolha. E na verdade não é assim, mas você nasce com uma vocação e você nasce com um dom. Sim, você nasce com uma vocação e você nasce com um dom, mas quanto mais feliz você tiver, mais apto para fazer Isso isso você vai mesmo. estar. Também acredito nisso. Né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, eu exploraria muito isso e eu incito muito isso nas pessoas com que eu converso, né? E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo, porque eu fiz 2 estágios dentro, né, da cirurgia cardíaca no final da faculdade, no quinto e no sexto ano, e eu olhava aquilo, eu continuava achando muito legal, mas eu não me via vivendo aquela vida. Eu pensava assim, bom, eu quero ter uma família, eu quero ser mãe, eu quero buscar os meus filhos na escola, e eu ia Incompatibilidade, assim, poderia acontecer, cada um. mas teria que abrir mão de alguns momentos, né? Provavelmente não ia ser desse jeito que você imaginou. Sim, total. E assim, eu percebi que tinham ruídos ali naquela escolha, e é por isso assim que realmente eu acho que a gente tem que entender o cenário de vida como um todo. A sua profissão, na minha visão, a sua profissão, a sua realização profissional, ela é muito importante, mas ela é um quarto Uhum. do teu cenário de vida, né? E aí eu terminei a faculdade de medicina e eu costumo dizer que o dia da minha formatura foi um dos dias mais, assim, assustadores da minha vida. Porque eu passei 6 anos achando que eu ia fazer um negócio, e aí, de Não é isso. repente, Ai, meu Deus. não é isso. Terceiro susto, né? E Primeiro, né? Ir aí para você quer. publicidade, pera, não é? Vai para medicina, ok, mas e agora, né? Um dos momentos chaves da vida que a gente vai tendo. Exato. Mas e aí? Então, aí eu comecei a estudar para a prova de residência, não sabia o que eu ia prestar, e esse é um grande ponto também, assim, bom, se você não sabe para qual caminho, né, para qual direção você está indo, qualquer caminho serve e, na Uhum. verdade, vai te levar em lugar nenhum. E eu percebia isso nitidamente, porque eu não conseguia espelhar um futuro, então eu No não conseguia estudo, na focar dedicação, porque você não se via na. em lugar nenhum. Aí, sem conseguir ter uma imagem, fica difícil, né? E aí eu decidi trabalhar como médica Claro. generalista, que eu tinha me formado. E eu percebia que eu precisava individualmente passar por um processo de autoconhecimento, de aprofundamento pessoal, de transformação pessoal e principalmente também a nível metabólico, funcional. Eu estava, né, acima do peso também, tinha umas outras questões de saúde. E eu comecei a trabalhar no posto de saúde e comecei a ver a medicina preventiva e a atenção, né, primária de cara, SUS ali lidando com o dia a dia. E eu fiquei enlouquecida, eu fiquei apaixonada por aquele universo. Eu achei muito legal. Por isso que, assim, por mais incrível, por mais maluco que seja, a jornada ela vai te levar no lugar Sim, é certo. verdade. Bateu, virou E, uma chave e, nesse e momento, aí você falou, é isso. bateu, virou uma chave, e aí eu conheci alguns médicos que trabalhavam com nutrologia, mas que não trabalhavam só com emagrecimento
performance ou a medicina do esporte, que trabalhavam, né, com saúde. E aí, isso era novo para mim, isso eu não conhecia, que era a medicina que cuidava da saúde das pessoas, que então avaliaria, né, com que idade foi essa fase. Eu tinha 27 para 28 anos, mais ou Legal. menos, né? Eu Aí eu fui conhecendo isso que a gente chama de medicina integrativa, que agora já está um pouco mais na moda aqui no Brasil, mas é uma medicina já muito exercida na Europa, Alemanha, Itália, nos Estados Unidos também, que é o que a gente chama de medicina funcional. Legal. Por quê? Porque a medicina ensinada, principalmente aqui, né, no Brasil, ela é uma medicina que estuda muito a patogênese, que é a gênese, ou seja, a construção e o desenvolvimento da doença, para que a gente aprenda a reconhecer uma doença, faça o diagnóstico e trate a doença. E a salutogênese, que é a construção e a proliferação da saúde, não. Só que a ausência de doença não é a existência da saúde. É verdade. E a gente só vai ao médico quando alguma coisa está muito errada, uma dor muito grave, né? Ninguém vai no médico, eu não estou muito disposto ultimamente, eu estou perdendo apetite. Por pequenos detalhes que lá na frente vai trazer uma grande doença, né? Uma grande dor se não for tratada antes. Então a gente tem que começar a ter essa cultura de se cuidar e de avaliar se tem alguma coisa de errado para prevenir doenças, né? Acho que esse é o ponto da área que você atua. Exato. E tem essa questão da prevenção de doenças, né? Com certeza, sim. Esse é o ponto mais importante, realmente. Mas tem um ponto das pessoas se acostumarem com o desconforto. Eu tô envelhecendo, então essa questão de ficar indisposto, ou de cair cabelo, ou de não ter o funcionamento do meu corpo realmente a 90%, 100%. Intestino, gente. O intestino é o nosso órgão vital para a saúde. Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, que não é tão moderna assim, né? Tem 5.000 anos já que falava isso. Toda doença começa no intestino. E eu, assim, talvez 70% dos meus pacientes têm questões intestinais durante a vida inteira. E é isso que eu tô, assim, esse foi o ponto, né, assim, de ir se acostumando realmente com o desconforto, ir se Moldando, anda com o medinho na carteira, todo dia tem dor de conformando. cabeça, tem que tomar, todo dia tem dor de estômago, todo dia. E vai levando a vida, né? Exato. Então, só que dentro da faculdade de medicina, por não conhecer essa ciência mesmo, eu não sabia, né, da existência desse estudo e tudo mais. E aí foi um ponto onde eu comecei uma outra trajetória. Eu fui buscar, né, uma cadeira iniciática, que foi a nutrologia, que me ensinou muito sobre metabolismo, né, sobre essa parte de avaliação metabólica, nutricional, macro, micronutrientes, entender mais de bioquímica mesmo. Só que não parou por aí, porque aí eu fui entendendo que eu precisaria fazer a minha formação dentro do que eu acreditava acontecer. Hoje em dia, a gente vive um cenário muito legal no Brasil, que é a existência de alguns cursos já que agregam tudo isso. Então, o Einstein tem uma formação muito legal em saúde integral, que é uma pós-graduação. Tem uma outra faculdade também que se chama FAPES, que tem também uma outra formação. E tem profissionais assim que fazem cursos individuais que não são as pós-graduações e as especializações, mas que são muito profundos e que eu particularmente fiz alguns e aprendi muita coisa. Só que, enfim, no exterior a gente tem bastante material também,
mas o interesse, ele precisa partir do De buscar profissional. mais, de questionar mais, entendeu? Por que que as doenças acontecem, né? Se tem a ver com estado de espírito, de questão emocional, né? E aí é um caminho de estudos intermináveis, né? Quanto mais você busca, mais tem que buscar para, né? Eu imagino que você entra num caminho ali de muita coisa para aprender. E o paciente, ele te traz essa necessidade. Isso foi das coisas mais lindas que eu já vi, assim, acontecendo. Porque você vai se aprimorando, aí os pacientes vão chegando. E aí vem pacientes mais graves, e aí você tem que lidar com aquela questão, e você não sabe, e aí você precisa procurar aquela informação. Eu tinha uma professora dentro de casa, que era uma cardiologista, mas entendia muito sobre o metabolismo, e eu trocava muito com a minha mãe. Minha mãe hoje virou uma cardiologista integrativa, porque ela Uma ama pegando com a isso. outra, né? Legal. Foi muito legal. Mas, e junto disso tudo, desse meu período de formação, aconteceu a Uhum. pandemia, que foi exatamente quando eu estava passando ali em 2020, eu estava finalizando uma parte da minha formação, né, da nutrologia e tudo mais. E, e aí começou esse ponto da telemedicina. Uhum. E esse era um ponto que eu queria tocar aqui também, porque eu acho que o profissional de saúde, de forma geral, e o médico, né, os médicos que estão aí para se formar, eles precisam talvez entender que isso é uma realidade, e isso é uma realidade que, inclusive, joga a Do nosso favor e a paciente. favor da assistência, do Com paciente. certeza. Quem não está de saco cheio de ficar 2 horas esperando uma consulta, ou não está muito bem para sair de casa, ou tem problema, ou está trabalhando, tá no meio do dia, é como das duas partes, né? Eu acho que se não tem uma necessidade de toque, claro, não tem como cirurgia, algum tipo assim, mas uma consulta, né, onde você vai avaliar exames, vai dar uma olhada, vai conversar com a pessoa, né? Acho que não tem necessidade realmente de ser presencial. Sim. Eu percebo que assim, depende muito de pessoa para pessoa. Tenho pacientes que amam ir no presencial e, enfim, faz diferença realmente, assim, é legal, sim. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que gostam de estar no conforto da sua casa, se abrindo para uma consulta que tem muita conversa, que tem muito aprofundamento, no próprio ninho ali, né? Num ambiente controlado. Então, entender que isso vai fazer parte de uma forma ou de outra da profissão Uhum. do médico do futuro. Acho E que você poder atender um paciente que é, está em outro é país, um está em ponto outro legal. estado, em outra cidade, você não tem mais fronteira. Né? Eu acho que esse é o grande lance também. Sim, não, total. Eu tenho vários pacientes de fora, assim, brasileiros que moram em Portugal, Holanda, Itália, e isso é muito legal também, porque me trouxe, inclusive, uma noção do quanto a nossa saúde e assistência médica no Brasil é boa. Legal. Porque lá fora eles não têm a possibilidade de prevenção, de coleta de exames, de avaliação, de acesso a médicos Bacana. que a É gente bom tem aqui. saber. A gente acha que o Brasil é ruim em tudo, né? Mas não é bem assim. Pois é. E, e aí foi isso, assim, foi sendo um caminho natural, porque, enfim, eu fui me interessando, eu fui me envolvendo, eu fui conhecendo pessoas, e aí é aquele espiral, né? Mas eu sinto que, enfim, para quem se interessar em trocar um pouco mais de ideia sobre essa área da medicina, eu me coloco sempre à disposição, porque eu sou uma completa apaixonada. Mas tem realmente muito, muito a ser trabalhado, muito a ser explorado. É realmente uma junção de saberes ancestrais com a medicina moderna, Com tecnologia, né? Com bastante coisa que né? vocês conseguem usufruir. E assim, quais são as maiores queixas assim, que as pessoas acabam procurando você? Né? Quais são as necessidades que elas vêm buscar? O que elas procuram quando te
te procuram para marcar uma consulta? Então, é assim, na verdade, a minha maior procura, ela segue sendo fadiga e exaustão. Eu não tenho nenhum paciente que não se sinta. Não, eu tenho duas pacientes que não têm queixa de cansaço. O restante é, assim, realmente o cansaço e esse lugar, assim, nossa, não sei se é um cansaço mental, se é o meu corpo que não, né, não tá realmente saudável o suficiente. Então, isso é uma grande queixa, porque a pessoa não tem nenhum diagnóstico e ela já foi em outros profissionais que falam, olha, todos os seus exames estão Dentro do normais, tá parâmetro, tudo ok. ok, Aham. só que a pessoa não se sente bem. E esse é o ponto, né? De realmente. É por isso que a ausência de doença não é sinônimo de saúde. Uhum. E aí o ponto também é de realmente conseguir fazer uma avaliação metabólica profunda. Porque eu pego muitos, mas assim, muitos mesmo, todos os dias, de pessoas com muitas deficiências, que passam muito batido. Eu pego muitas pessoas que tomam antidepressivos e que têm diagnósticos psiquiátricos, e elas têm deficiências orgânicas, deficiência de ferro, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12. Assim, isso eu acho cada vez mais assustador. Mas, assim, gente, psiquiatras, por favor, peçam É que a exames. nossa alimentação, né, como era antes, atividade física também não é todo mundo que faz, tomar um solzinho também não é todo mundo que toma. Então, realmente, né, antes de medicar por uma doença ou um transtorno, é importante avaliar, né, se não é algo clínico primeiro, né? Sim, e entender o quanto aquela pessoa ela está inserida em uma rotina que respeita os pilares da saúde, né? Porque, por exemplo, se eu pego um paciente que chega para mim com dislipidemia, que é o aumento do colesterol a nível sanguíneo, né? E ele está acima do peso, ele é sedentário, ele tem uma alimentação extremamente pró-inflamatória, ele realmente tem um ambiente ali de trabalho insalubre, ele é infeliz dentro da casa dele. Assim, é uma bola de neve, é uma bomba que vai explodir daqui a pouco Uhum. mesmo, sabe? É, e aí eu simplesmente receitar um fármaco como uma estatina Para e não controlar que o ela colesterol e segue sua vida, né? Tá relevante. tudo certo. Quando eu comecei a estudar essa parte, eu lembro de me assustar com a quantidade de terceirização da nossa saúde para os fármacos, porque, poxa, tem muito a ser feito, tem muita coisa que dá para, né, E doutora, explorar. eu vejo muita gente tomando remédio para dormir. E Ah, eu não durmo muito bem, eu só durmo com Rivotril, com Frontal, e vira rotina tomar com remédio para dormir todos os dias. Não é normal, né? Então, pois e aí a gente entra em um outro ponto também que eu acho, nossa, é muito legal falar sobre isso, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso de forma tão aberta, mas assim, é, as pessoas, no geral, como elas caminham por um caminho muito automático, onde a vida corrida e dinâmica, né, foi a vida do ser humano da pós-modernidade foi se dando dessa forma, é, esse modus operandi, né, da correria, ele exige que eu silencie desconfortos ali e que eu segue em frente, não pode fraquejar, né? E toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para isso, remédio para aquilo e vai. acelere breca. E isso tem um impacto a nível de saúde mental e a nível de mecanismos de autossabotagem e a nível de realmente decisões, que é onde o meu paciente chega para mim e fala, bom, agora eu estou em um lugar da minha vida que eu
eu perdi toda a vontade, perdi a vontade de viver. O que eu faço? Poxa. E esse é um terreno, curiosamente, muito fértil, porque aí, na hora que a pessoa chega nesse lugar, ela tem a força para realmente fazer a mudança na vida dela acontecer. Que é tomar as decisões e ter as atitudes e realizar as escolhas que vão mudar a vida dela. Como, por exemplo, estabelecer uma rotina. Acordar todos os dias no mesmo dia, no mesmo horário, entre 6 e 7 horas da manhã, ter 1 hora ali do teu dia dedicado a você. Calma, peraí, antes de começar a trabalhar e olhar o WhatsApp, respira, toma um banho, faz sua atividade física. Você só vai conseguir ser um ser humano que vai servir melhor se você for melhor. E é tão lindo, gente. Não, mas eu falo que eu vejo assim as rosas desabrocharem na minha frente, porque a pessoa chega assim, parecendo que passou um tsunami, realmente, né, mal, e aos poucos ela vai se curando. A rotina e os hábitos. E claro que tem, né, as deficiências que a gente vai melhorando, mas a mudança de estilo de vida dela vai melhorando a vida dela. E aí, prolonga a vida, prolonga a saúde, bem-estar, né? Não fica tão doente, né? Uma série de coisas positivas chegam a partir disso. E é muito louco, todo mundo sabe disso, que a atividade física é bom, que ter a vida equilibrada, comer saudável, todo mundo sabe que faz bem, né? Mas a gente está tão acostumado a viver nesse turbilhão e ai, só hoje, já tudo faz, e não se importar tanto assim, né? Tem até acho que é uma campanha até acho que é chinesa, coreana, não sei, que um cara tá com um carro que vale bilhões e o cara vai lá e acaba com o carro, destrói o carro. E todo mundo fica horrorizado. E aí falam, esse carro aqui custa, vai, R$ 1 milhão. Mas e seu corpo humano, quanto custa? Muito mais que isso, e você se enche de porcaria e você está se matando, sabe? Então, assim, ter uma máquina tão perfeita, de ter um corpo tão maravilhoso que é capaz de tanta coisa, Sim. mas a gente acaba não valorizando, né? Comendo Sim. qualquer coisa, pensando qualquer coisa, fazendo coisas que são negativas pra gente. E aí o corpo começa a dar sinal e a gente acha que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? A gente não consegue perceber de onde veio. E na verdade, para mim, assim, dentro desse estudo, tiveram algumas lições que foram ficando muito claras. E eu fui a minha primeira paciente, então eu fui testando muita coisa em mim também. Uhum. E eu percebo que esse lugar de desvalia e de não seriedade com a nossa própria saúde, ela advém de um lugar de baixa autoestima. Verdade. Então, o meu primeiro grande trabalho com os meus pacientes é assim, tem um compromisso que você vai ter que fazer comigo, que é a partir de agora, o nosso trabalho é fazer com que você se ame muito. Porque na hora que você vira essa chave do auto-amor, você tem compromisso consigo mesmo. Uhum. O mesmo compromisso que você tem com o seu filho, o mesmo compromisso que você tem com a sua mãe, que você quer que a sua mãe se alimente melhor, que o seu filho coma do bom e do melhor, você tem que ter consigo. E é muito curioso, porque as pessoas, elas têm muito mais facilidade, e aí eu me incluo nessas pessoas, de cuidar do outro do que de cuidar de si. Uhum. Porque também é uma mudança me parece profunda de pensamento, né? Assim, né? A gente está com tudo isso muito dentro da gente. É muito normal não estar bem, é muito normal não se cuidar, não comer bem, encher a cabeça de cachaça e encher de porcaria. E é isso aí, a gente tem uma cultura, né, que favorece essa parte social, né? Que você tem que beber mais, tem que comer mais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, é uma luta aí, né? É um mindset difícil que a gente tem que trabalhar, né? Que é necessário a gente lutar contra.
Você imagina o tanto que eu falo numa consulta. Eu sou vegetariana e não bebo, então eu sou uma pessoa muito chata, né? As pessoas me chamam para sair, mas você não bebe, não come nada, não sei o quê. Então, assim, a gente perde socialmente também quando a gente começa a rever nossas escolhas, começa a querer se cuidar melhor, né? Então, tanto você como seus pacientes, né? Tem que estar aberto e buscando realmente essa mudança que vale muito a pena, imagina. Então, nesse processo também de tentar me cuidar, de tentar melhorar, né? Acho que todo mundo que está aqui, né, está passando por isso, está surgindo algumas dores, algumas queixas, e Sim. está nessa busca aí de transformação. Então, mas eu acho que aí o ponto é que você, na verdade, vai começar a se aproximar das pessoas que vibram e pensam como você. Tem o Porque mesmo comportamento. eu, atualmente, por exemplo, eu não quero me relacionar afetivamente, a nível de amizade, com pessoas que não se cuidam, que não pensam realmente em ter esse olhar, né, para a vida. Eu, por exemplo, eu não consigo mais ter amigos que só pensam em festa, cachaça e uma vida de oba-oba, porque eu não tenho mais nem assunto para falar com uma pessoa dessa, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente se distancia das pessoas que estão vibrando em uma outra frequência e tá tudo bem, porque cada um, né, passa pelo seu Para direito processo da sua vida. e se aproxima de outros bandos e de outras tribos. E isso é muito bonito, porque aí a gente vai tendo a possibilidade de se desenvolver mais, aprender uns com os outros. Eu acho que é sobre isso, mas eu percebo que fortemente, e inclusive no meu grande turning point, na hora de, inclusive, encontrar o meu caminho profissional, foi sobre isso que a gente começou a falar, eu precisei voltar para esse lugar de auto-amor, que é exatamente a conversa do começo da live. O que Você Sofia, é tá? Sofia, não é você, sua mãe, as pessoas, a sociedade, o mundo, né? Você, você. O que eu quero? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para o meu corpo? O que eu quero para minha mente? O que eu quero de trabalho? O que eu quero de família? O que eu quero? É muito legal. Eu costumo falar que a gente mora na terra dos palpites, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque os palpites das pessoas que a gente ama, eles realmente entram em lugares muito profundos e mexem ali, né, com uma série de sentimentos, crenças. Mas Autoestima, né? Autoconfiança. quando a gente acessa um lugar de auto-amor, a gente também acessa um lugar de auto-maestria. E aí a conversa muda. Porque aí você vira vegetariana como você para de beber, e aí as pessoas viram pra você e falam assim, nossa, mas que bobagem, por que você tá fazendo isso? Não tem nada a ver. E aí, eu sei do meu caminho, né? Eu sei das minhas escolhas. Então eu sinto que tem muito a ver com isso. Na minha opinião, é isso que faz sentido. E eu decidi trabalhar com pacientes que estejam dispostos a percorrer esse caminho também. E ajudar as pessoas nessa transformação de mudança de vida, né? Porque a pessoa vem buscar uma nutrição melhor, sentir mais disposto, mas na verdade ela percebe que são vários fatores que levaram àquele desequilíbrio, que acabou lesionando a saúde de alguma forma, e que para sair disso, melhorar a relação com o filho, com a esposa, no trabalho, consigo mesmo, a questão da autoestima, acho que faz total sentido, né? Se você não se ama, não se respeita, você não tá nem aí. Ah, o que eu vou pra academia? Né? E você começa a treinar, se cuidar, você vai olhando o seu corpo, vai olhando para a sua saúde, fala, nossa, eu sou uma pessoa, sabe, você fica orgulhoso de si mesmo, né? Nós somos muito bons para criticar nós mesmos, né? Nós somos muito críticos. Com os outros, não, tá tudo bem, mas com a gente costuma ser bem maldoso. Então, deve ser um Isso. trabalho bem legal que você faz. E quando a pessoa procura por você, você pede alguns exames, passa dieta, passa vitaminas, qual o tipo de tratamento que você acaba direcionando?
Então, basicamente funciona assim. Eu atendo poucos pacientes por dia, porque minha consulta ela é bem demorada, então eu tenho esse processo, né, de anamnese, de aprofundamento na conversa, muito profundo mesmo. Eu passo pelo menos 1 hora ali conversando com a pessoa, entendendo qual página da vida dela ela está. Só que a avaliação laboratorial e todas essas carências e essas deficiências que a gente conversou, elas também são muito importantes, porque sintomas podem advir desse lugar também, né? Então, eu realmente, antes da consulta, eu solicito vários exames, vários mesmo. É uma lista bem grande de exames, onde ao final da consulta, depois de entender realmente as queixas e correlacionar, quando você usou a palavra holística, na verdade a palavra holística ela vem de todo, holos, né? E tá certo, é porque a gente entende holística como algo místico, né? E não é, mas a medicina integrativa, ela é holística por avaliar o todo. Então, inclusive toda essa parte bioquímica e entender como é a rotina nutricional dessa pessoa e tudo mais. Eu pergunto na minha consulta, falo para a pessoa descrever um dia inteiro dela. Então, que horas você acorda? O que é a primeira coisa que você faz ao acordar? Vai me contando. E aí a gente bola estratégias basicamente juntos. Claro que eu vou entender ali, né, a nível de demandas nutricionais e das reposições, o que eu preciso fazer, mas eu quero que meu paciente entenda o que eu estou fazendo com ele, né? Não é assim, não, toma isso daqui e pronto, acabou. E aí eu também eu oriento meu paciente a nível nutricional, eu não monto dieta, porque o médico ele não pode fazer isso, quem faz isso é o nutricionista. E eu trabalho com algumas nutricionistas maravilhosas, com indicação. Tem pessoas que já estão se alimentando de forma muito legal, e eu acho muito legal quando eu realmente vejo isso, falo, nossa, tem gente que já está bem no caminho. E tem pessoas que ainda precisam, né, se aprofundar e entender um pouco mais sobre o conceito de uma alimentação mais limpa, de uma alimentação que é mais anti-inflamatória mesmo, do meu ponto de vista. Tá certo. E aí... E muitas vezes você acha que é importante, desculpa te interromper, doutora, mas parar com glúten, lactose, tudo bem que não é só a área dieta, né? A nutricionista que vai fazer esse trabalho. Mas também trabalha investigando isso, se a pessoa está se inflamando com laticínios, com lactose, esse tipo de coisa? Ou não? Aí é a nutricionista que faz essa abordagem. Não, eu faço uma abordagem bem nutricional também, porque eu fui estudar muito essa parte de alimentação. Então, eu tenho um guia, material, que é como um e-book que eu mando para os pacientes, que tem muita informação nutricional ali, e aí eu aprofundo mais nos alimentos que eu considero mais pró-inflamatórios. E, na verdade, existem alguns alimentos, sim, que vão inflamar a mucosa do intestino, incitar a produção de interleucinas inflamatórias e vão inflamar cronicamente o nosso organismo. E a farinha de trigo, os alimentos industrializados, o açúcar, no meu ponto de vista, sim, os laticínios, todos os derivados de leite, o excesso de gordura saturada, o álcool. Então, são exemplos de alimentos que vão colocar lenha nessa fogueira. Então, eu realmente bato nessa tecla e eu converso muito com os meus pacientes. Eu peço assim, ó, vamos fazer um teste para ver como é que você se sente se você ficar 20 dias reduzindo esses alimentos. Dá para perceber facilmente, né? Perde peso, ganha disposição. Todo mundo, é mágico.
É muito Oh, legal, legal. doutora. E melhora, E, melhora os exames mesmo. A gente consegue ver a nível de marcadores inflamatórios. Eles adoram, né? Falam, ai, deixa eu ver o que aconteceu com o meu corpo. Fala, não, vem cá que eu vou te mostrar, então. E, e o que eu acho mais legal de mostrar é porque, assim, as pessoas, de vez em quando, elas olham pra mim e olham pra minha vida e falam assim, ah, Sofia, mas é muito fácil, né? Você já tá aí no teu peso, você já tem músculo, você treina há bastante tempo. Aí é, né? Mas nem sempre foi assim, gente. Eu tive uma grande transformação, porque eu já estive 20 quilos acima do peso. Eu tinha uma alimentação extremamente inflamatória, eu tinha uma alimentação super carboidratada, com muito laticínio, com muita farinha. Eu tinha uma pele que mostrava isso. E eu tinha o que a gente chama de brain fog mesmo, que é essa ausência de clareza mental. Era uma indisposição e uma questão com relação à concentração. olha que loucura, que coisa, né? A gente fala, muita gente pensa que tem TDAH, tem algum tipo de transtorno. Às vezes, muitas vezes pode ser a alimentação, então, que causa esse tipo de falta de foco. E É. realmente, às vezes você come uma besteira, um doce, dá uma preguiça, um soninho, você fica meio, E né? a Dá um, ressaca? Olha como é, ficou o sério corpo para fica pensar. acabado. Então, e aí, quando a pessoa ela vai se desinflamando, ela vai sentindo isso. Ela fala assim, nossa, mas eu costumo falar que a saúde, ela é criativa, ela é bonita, ela é bem-humorada, ela é libidinosa. Então, a saúde, ela é literalmente quando a gente vê, por exemplo, na natureza, uma planta que está saudável, ela não tem vício, ela não tem vida. Uma pessoa Uhum. que está saudável, ela tá desse jeito também. Ela não tá saudável. Aham. É que eu tô com um bebê de 50 dias, tá? Então, assim, eu não tô ouvindo daqui. Você tá com privação de sono, né, amor? Eu tô. De tudo, na verdade. Nem pensa quando a gente não dorme direito, né? A gente fica exausto, mas tá tudo bem. Daqui a pouco vai melhorar, faz parte do processo, né? E Mas você é sabe que interessante. essa parte também de preparação metabólica para a gestação, durante a gestação e após a gestação, é uma das coisas que eu mais faço também atualmente. Que Porque legal. a gente já sabe que uma mulher primeiro, uma pessoa que se cuida de forma geral, a nível de saúde, ela vai ter uma vida fértil, uma gestação, um puerpério, uma menopausa, né, um climatério, uma menopausa, é infinitamente melhor, mais brando e sem realmente sofrer as consequências das ondulações hormonais do que uma pessoa que não está em eixo de saúde. E uma gestante, ela, quando ela se cuida antes de realmente engravidar, ela tem a possibilidade de uma gestação muito mais tranquila. E um bebê que tenha uma informação genética também, né? Mais interessante. São vantagens, né, doutora? Isso é muito legal. E para o futuro, assim, o que que você imagina que vai acontecer com a medicina? Mais tecnologia, mais viés acolhedor, mais entendendo isso que você faz, mais essa sua área, assim, de analisar o seu paciente como um todo, não só pela doença. Como é que você imagina que vai acontecer com a medicina? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque a gente vê muitas frentes e eu estou fazendo um aprimoramento agora também que traz muito já das novidades que vem vindo e realmente a gente vem avançando muito rápido. É inegável que a informação genômica, que realmente ter esse entendimento a nível de qual é essa informação genética da pessoa, que isso vai entrar na jogada. Isso vai entrar na jogada, a gente vai trabalhar muito em cima dessas informações que são informações específicas.
Então, você é uma pessoa que metaboliza bem a proteína vegetal? Você é uma pessoa que faz realmente uma conversão de vitamina D através da exposição solar? Ou você tem que fazer uma reposição via oral também? Isso vai entrar na jogada. Ou você é uma pessoa que precisa, querendo ou não... Eu fui estudar sobre o vegetarianismo, só que o vegetarianismo nem sempre se adequa a nível de digestibilidade para todo mundo. Porque existem incompatibilidades digestivas com as leguminosas, por exemplo. Tem síndrome do intestino irritável, que a pessoa não pode comer feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Uhum. Não consegue comer a proteína de origem vegetal. Ao mesmo tempo, eu sinto que nessa conta, o algoritmo, né, e a robotização, fica muito mais fácil fazer diagnóstico e fazer conduta, porque o exame e a avaliação ali, ela fica mais objetiva. Vai por estatística, né? Vai por uma série de informações, né? Que a inteligência artificial consegue suprir e falar, a chance de você ter essa doença é de tantos por cento. É muito ali racional, né? Muito lógico, né? Você precisa desse suplemento, esse alimento que você vai precisar, enfim. Tem essa conta que é muito lógica, mas como já diria um grande mestre meu, que é o senhor Jung, às vezes o que uma alma humana precisa é só de uma outra alma humana. Então, eu realmente acredito e vejo muito esse lugar da escuta ativa e de um ambiente mais acolhedor e amoroso, sem essa verticalização, assim, eu sou o médico e você é o paciente e você obedece porque, enfim, eu estudei. Não. Eu tô aqui conversando com você, a gente está chegando em entendimentos e em lugares para traçar uma rota de saúde para você. Que legal. Eu também acho que vai ser bem assim, né? Falam de high-tech, high-touch. Não sei se você já ouviu falar desses termos, né? E a medicina é uma profissão, né? Que vai ter muita tecnologia, robô operando, mas sempre com o ser humano, sempre com o médico ali, né? Acolhendo, entendendo, auxiliando, né? Então, eu vejo esses dois lados também. E a gente sabe, né, que muitas das doenças começam com essa questão emocional desequilibrada, né? Então, não tem como a gente tratar uma coisa e não tratar outra, né? Então, Nossa, total. nós somos seres muito complexos, né? Então... E assim, por exemplo, eu lido muito também com as questões das doenças autoimunes, que realmente é que a gente tem feito muitos diagnósticos, mas tem surgido coisas, principalmente depois do Covid, bem complexas e bem estranhas, né? Uhum. E as doenças autoimunes, a gente tem comprovação a nível de evidência científica que pessoas, por exemplo, que sofreram abusos físicos, psicológicos, lares hostis, elas têm uma apresentação clínica em maior quantidade, porque é o corpo atacando a si mesmo. Que loucura, né? Não tem como ignorar, né, esse tipo de coisa, né? Como nossa mente, né, é capaz de transformar coisas, criar doenças, curar doenças, né? Muito louco isso. Maravilha, doutora. Adorei conhecer você melhor. Né? Obrigada pelo seu tempo, por falar tanta coisa pra gente. Desejo muito sucesso. Depois eu vou te ligar para te marcar uma consulta, que eu tô super animada, né? Que eu preciso mesmo. Eu achei muito legal. Quando você me mandou mensagem, falou, nossa, eu preciso de você. Mas eu acho que todo mundo que assiste vai falar, poxa, eu preciso disso, sabe? Porque ninguém tá 100% pleno. Tá todo mundo aí correndo atrás e empurrando, sabe, com a barriga, saúde, ignorando alguns sintomas, alguns sinais aí de que alguma coisa não tá bem, porque 100% equilibrado ninguém tá, né? E aí, de uma forma ou de outra, a gente vai privatizando a saúde.
Então, E ao mesmo tempo, eu acho que assim, o ponto de partida, ele começa de um lugar de autoobservação. Então, eu vou ter um evento até no sábado que eu vou falar um pouco sobre saúde integral, e eu quero também trazer esse conceito de que é muito importante realmente a gente habitar este corpo e essa máquina, assim, porque as pessoas, elas realmente, elas não têm, a gente não tem essa educação de consciência corporal, de percepção corporal. Então, isso tudo é muito relevante dentro do conceito de saúde integral. Ter a autopercepção e ter esse entendimento de que eu vou cuidar mais da minha saúde quanto mais eu realmente honrar a minha vida, honrar o meu corpo e me aproximar de mim. maravilha. Maravilha, oi, doutora. Você é maravilhosa. Tem uma fã aqui também. Ai, obrigada. Que Ai, bom, uma obrigada. honra. Gostei bastante. Foi muito bacana o bate-papo com você. A gente vai se falar mais, sem dúvida. E quem quiser, né, Sim. doutora, pode seguir no Instagram, né, doutora Sofia Braille, tudo junto, né, não tem nenhum acento, nenhum ponto, nada. E é Sim. isso, queria agradecer pelo bate-papo, pelas informações, foi muito bom. Muito bom, gente. Eu fico muito feliz em compartilhar um pouco, né, da minha jornada. Eu estou super à disposição para quem quiser trocar um pouco mais de ideia. E é isso. Lá no meu Instagram eu tento compartilhar, né, dentro do possível, dentro do ritmo também, porque, como eu falei para todos vocês aqui hoje, eu coloco a minha saúde em primeiro lugar também. Mas, mas é isso. Eu acho que ter a bússola interna bem afiada e entender que a jornada vai nos levando ao caminho final. É isso aí, muito bom. Boa noite, então. Um beijo, Obrigada. boa noite, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.